Vamos lá, continuando então mais uma aula. Estamos na página 62 da apostila, estrutura do poema. Prestem bastante atenção. Além da imaginação, tem gente passando fome, e não é a fome que você imagina, entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio, e não é o frio que você imagina, entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente, e não é a doença que você imagina, entre uma receita e a aspirina. Tem gente sem esperança, e não é o desalento que você imagina, entre o pesadelo e o despertar. Tem gente pelos cantos, e não são cantos que você imagina, entre o passeio e a casa. Tem gente sem dinheiro, e não é a falta que você imagina, entre o presente e a mesada. Tem gente pedindo ajuda, e não é aquela que você imagina, entre a escola e a novela. Tem gente que existe e parece imaginação. Vamos lá, aqui está falando sobre Ulisses Tavares, um trechinho. Aqui também está falando o quê? O escritor trabalha com ferramentas valiosas, como a comparação, a metáfora e a gregueria, a imagem. Que outra ferramenta valiosa o poeta utiliza? Vamos lá, página 63 agora. 18. Em grupos, releiam em voz alta o poema, além da imaginação, e respondam as questões seguintes. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós faríamos isso. Vamos lá. Então, A. Os versos do poema apresentam rima ou eles são livres? Isto é, não tem... Eita, foi direto. Olha aqui. Volta um pouquinho. Olha lá. Os versos do poema apresentam rima ou são livres? Isto é, não tem padrão de rima. E aí, o que você acha? Esse texto aí que eu acabei de ler, esse poema, ele é livre ou ele tem rima, padrão de rima? Você vai escrever aqui. B. Ao reler o poema, você deve ter percebido que ele tem ritmo, que decorre. Então, aqui tem duas opções que você pode marcar. Então, duas delas você pode marcar, vai ficar só uma em branco. Qual que você marcaria? 19. Leia as definições de verso e estrofe para responder as questões. Então, olha lá, verso é cada linha do poema. Cada linha é um verso. Quantos versos tem o poema além da imaginação? Você vai contar e colocar aqui. Já estrofe é o conjunto de versos. Dá uma olhada nele se ele tem algum tipo de separação. Então, quantas estrofes compõem esse poema? Você vai escrever aqui também. 20. O título de um texto costuma sintetizar as ideias que ele contém. Costuma o quê? O que é sintetizar? É como se fosse resumir as ideias que ele contém. Explique o significado do título, além da imaginação, no contexto desse poema. Então, o que esse título diz? O que a gente precisa aí? Será que a gente reclama à toa? Será que a gente tem motivos para reclamar da vida, pensando naquele título, pensando no texto? Então, o título de um texto costuma sintetizar as ideias que ele contém. Explique o significado do título, além da imaginação, no contexto desse poema. Você vai explicar o que você entendeu, se ele te comoveu ou não, se a gente reclama de barriga cheia. Será? Pensa um pouquinho. 21. Registre aqui sua contribuição para o poema além da imaginação. Em seu caderno, copie esses versos, faça uma ilustração e depois compartilhe com o colega a sua produção. Então, não precisa copiar no caderno, você só vai preencher aqui, ó. Tem gente. Então, você continua lá o trecho do texto do poema e coloca. O que você escreveria aqui? Tem gente que o quê? E não é o quê? É só preencher. Vamos lá. Poema com forma fixa, soneto. Última página. Olha lá, a silhueta. O que é a silhueta? O formato. Lembra do formato do texto do Cristo Redentor? Olha lá. Então, o formato de um poema diz muito sobre ele. Entre as formas fixas está o soneto, composição poética com 14 versos, divididos em 2 quartetos. Estrofe com 4 versos. Então, estrofes, essas partes assim, ó, divididas. Ó. E 2 tercetos, estrofe com 3 versos.
com rimas que seguem variados esquemas de combinação. Olha lá então, soneto do gato morto. Um gato vivo é qualquer coisa linda, nada existe com mais serenidade. Mesmo parado, ele caminha ainda, as selvas sinuosas da saudade. De ter sido feroz, a sua vinda altas correntes de eletricidade rompem o ar das lâminas em cinza, numa silenciosa tempestade. Por isso ele está sempre a rir de cada um de nós, e ao morrer perde o veludo, fica torpe, ao avesso, opaco, torto. Acaba é o antigato, porque nada parece mais o fim de tudo que um gato morto. Olha lá, aqui tem um espaço vazio, ele também não fala nada. 22. Em grupos, leiam e releiam o poema, buscando encontrar uma maneira interessante de ritmo e sonoridade. Então você pode reler, procurar aí um ritmo para ele. 23. Qual imagem poética mais chamou sua atenção? Ilustre o poema com essa imagem. Então o que você vai fazer? Ilustrar aqui, ó. 24. Ainda em grupos, resumam o que vocês aprenderam sobre poesia neste capítulo, analisando o soneto do gato morto. Este capítulo literário poético termina com uma proposta divertida. Inspire-se no tema do soneto do gato morto para construir uma quadrinha. O que é uma quadrinha? Exemplo de quadrinha. Lá no fundo do quintal tem um tacho de melado. Quem não sabe cantar verso, é melhor ficar calado. Olha lá, rimou. Então é isso que ele está pedindo. Então o que você vai fazer aqui? Você vai fazer a representação desse desenho que você entendeu aqui do soneto do gato morto. O que você faria? E aí você faz o que também? Um versinho. Olha lá. Que é o quê? Construir uma quadrilha. Olha lá um exemplo de quadrilha. Então você pode fazer essa quadrilha, que são o quê? 4 versos rimando. Ó, melado rima com calado, quintal rima com... Ixi, não rima com nada. Então você pode usar os 2 versos, o segundo e o quarto, rimando. Se você quiser fazer os 4, melhor ainda. E aí faça isso com o soneto do gato morto e represente isso com um desenho. O que você faria aqui desse soneto do gato morto? Então, 4 versinhos rimando e mais o desenho sobre o soneto do gato morto. E aí a gente finaliza o capítulo, tá bom? Então, beijos e até a próxima aula. Tchau, gente!